Em 27 de novembro de 1995, às 10h45 da noite, as câmeras de infravermelho usadas na vigilância interna do quartel militar de As Gândaras registraram a imagem de um estranho objeto em formato losango, que aparecia estático no firmamento. Em intervalos de 30 ou 45 minutos, outra série de objetos menores se incorporavam a esse OVNI. José Vasquez e Pedro Agrelo, que na época trabalhavam como fotógrafos no jornal El Progresso, conseguiram fotografar as transformações do OVNI diretamente das câmeras de vigilância do Paiol. Bom, como já falamos, o objeto só era visto através do infravermelho das câmeras de vigilância da base militar. E a pergunta é, o que era aquilo que passou a madrugada aterrorizando os militares do Paiol de As Gândaras? Sinceramente, acho que nunca vamos descobrir. Porque, como podem ver, os complexos militares desse tipo ficaram completamente abandonados. Mas ficam essas palavras como uma pequena homenagem ao lugar onde se iniciou a última grande onda de OVNIs do século XX. Na época, eu tive a oportunidade de entrevistar um grande número de testemunhas militares do caso de As Gândaras. E pelo que eles contaram, tudo começou quando uma das câmeras de infravermelho, uma das câmeras de vigilância do Paiol Militar de As Gândaras, captou um objeto voador não identificado. Na verdade, o que a câmera captou foram 4 luzes no céu, formando um losango. E a cada intervalo de 30 ou 45 minutos, aparecia outro objeto voador em cima desse primeiro losango. Se aproximava e se incorporava no interior. Os militares entraram em estado de alerta máximo e filmaram as transformações do OVNI. A cada meia hora, outro objeto não identificado aparecia por cima do objeto losangular e acabava se introduzindo em seu interior. O que era aquilo? Manuel Paz estava cumprindo serviço militar no Paiol de As Gândaras e observou o objeto desaparecer das telas de vigilância ao fazer um movimento como de uma folha caindo e literalmente se desmaterializar para a surpresa dos observadores. Depois chegaram ordens militares de Madrid e todos foram reunidos e avisados de que o que haviam visto era segredo de Estado e que não podiam contar a ninguém. Foi o que Manuel disse muito tempo atrás. Era uma coisa muito grande que tinha um brilho em volta. Era uma luz, uma espécie de brilho, mas não incomodava. Como uma coisa que não tinha reflexo. Aí todo mundo entrou para pegar as armas e se preparar. E a gente voltou a se reunir lá no local, no pátio do Paiol, que é um pátio grande. Alguns foram dar reforço para as guaritas e proteger o perímetro. Antes de ir para os dormitórios, eu passei pelas salas de vídeo e consegui ver o objeto no monitor. Ele tinha esse brilho, e aí fui aumentando e diminuindo o zoom. E ele estava praticamente estático, mas nós não fizemos uma filmagem de controle. Um pouco depois, o objeto abaixou. Foi um pouco mais para baixo. Nós angulamos a câmera e perdemos ele de vista por um segundo. Depois achamos de novo e vimos ele se afastar. Depois do avistamento que aconteceu na base de As Gândaras, começou uma grande onda de OVNIs na região da Galícia. Eu tive a oportunidade de vivenciar a onda galega porque naquele ano de 1996 eu morava na Galícia. Então eu passei esse ano inteiro indo atrás de todos os casos de OVNIs, porque aquilo foi um verdadeiro festival ufológico. Existiu de tudo. Eu levantava de manhã e já ficava sabendo de um caso de aterrissagem ou de encontro. Foram meses intensos para os ufólogos. Ninguém estava preparado para assimilar tantos casos e tão diversos. Então não tinham como imaginar que alguns dos episódios que estavam para acontecer iriam mudar a vida das testemunhas e também a dos investigadores. Como estamos vendo, as ondas de OVNIs são um fenômeno que aconteceu ao longo da história. Já no século XIX, falava-se de dirigíveis estranhos nos céus, dos quais saíam criaturas ainda mais estranhas e que serviram de inspiração para uma das obras menos conhecidas de Júlio Verne, Robur, o Conquistador. Mas no século XX, como já mencionamos, os objetos voadores não identificados deram as caras de forma nítida e massiva nas ondas belga e na Galícia, onde antes de acontecer a grande onda de 1996, houve um episódio na Serra de Outes que deixou os pesquisadores de OVNIs em alerta e intuindo que era apenas o começo. Porque a onda se iniciou com o avistamento de novembro de 1995 no Paiol Militar de As Gândaras, em Lugo.